Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas Basso e nesse vídeo eu quero falar com vocês a respeito do que a esquerda e o Dita Dória sempre defenderam, que é o fique em casa, que a economia a gente vê depois. E sim, hoje nós estamos vendo o resultado disso e esses hipócritas agora cobram a respeito disso. Então fique comigo até o final desse vídeo que nós iremos entender todos os detalhes sobre isso, desmascarar esse pessoal da esquerda e ler essa notícia, que é essa excelente notícia do Jornal da Cidade Online. Pessoal, antes só queria dar um breve recado. Ontem postei um vídeo aqui no canal com o título Dr. Enéas previu a pandemia e tentou nos avisar. É um vídeo que eu coloquei do Dr. Enéas de 1997, em que ele relatou um suposto projeto genocida para acabar com a população do nosso país e outros países que possuem essa riqueza mineral. E esse vídeo é um vídeo que nós precisamos compartilhar muito. Então, se você não assistiu, acesse aqui o canal e assista. É muito importante. Bom, oposição, o nome já diz tudo. Eles vão fazer oposição ao governo e todas as suas medidas. Infelizmente, não era dessa forma que deveria acontecer a oposição. Mas, infelizmente, é o que acontece. Eles simplesmente estão lá para tentar barrar tudo o que acontece no governo Bolsonaro. Se Bolsonaro defendesse o fechamento e mandasse o pessoal ficar em casa, aí eles iriam atacar e defender a economia. Se Bolsonaro, como fez, mandou os comerciantes continuarem a trabalhar e aqueles, claro, com comorbidades que ficassem em casa se cuidando, aí eles começaram a chamar o presidente de genocida. Agora que passou tudo isso e que ninguém mais dá importância para esta CPI do circo, para tudo isso que vem acontecendo, essa palavra genocida a respeito do presidente já não cola mais, aí agora estão atacando a economia. Principalmente esse pessoal do PT, como por exemplo Lula, cobrando a respeito da economia, de gás de cozinha, de não sei o que, de preços altos, automóveis com preços absurdos e tudo subindo no nosso país, tudo ficando muito caro. Aí agora eles cobram a respeito disso. É aquela famosa hipocrisia. O único objetivo desse pessoal é massacrar, massacrar, massacrar o governo Bolsonaro, até eles conseguirem desgastar. Mas no que depender da população, no que depender de nós aqui, dos canais de direita, isso não irá acontecer, porque aqui nós iremos mostrar a verdade. Bolsonaro, desde o começo, foi muito bem esclarecido, foi muito bem claro com a população. Ele deixou isso bem claro. Nós não podemos fechar os comércios, nós não podemos deixar de trabalhar. A população precisa trabalhar. Nós teremos depois um colapso enorme na nossa economia. E ele foi criticado por isso, está sendo investigado aí na CPI da palhaçada, do circo desses três patetas idiotas, e é chamado pela turminha da esquerda, pela turminha da lacração, pelos universitários hipócritas que ficam bebendo em barzinho e depois vai chamar o presidente de genocida. Esse pessoal adora chamá-lo de genocida por conta disso. E agora querem cobrar respostas dele sobre a economia do nosso país. Sobre o preço altíssimo de alimentos, sobre o preço altíssimo de gasolina, sobre o preço altíssimo de carros, a inflação lá em cima. E ainda há mais idiota ainda que quer comparar Brasil como outros países que são potências enormes, dizendo que outros países defenderam o lockdown, o fechamento, e que hoje estão com a economia funcionando normalmente. O que é uma tremenda de uma mentira, porque sim, esses países também estão sofrendo com a inflação. Não tanto como o nosso país, mas estão sofrendo. E tem idiota que quer comparar um país de primeiro mundo, um país, por exemplo, como os Estados Unidos, que é a maior potência mundial, comparado ao Brasil. E quer falar, não, lá eles tiveram alguns cenários aí, o lockdown, tiveram fechamento, e mesmo assim a economia deles não está como a economia do nosso país. Tem idiota que ainda se atreve a comparar a economia dos Estados Unidos com a economia do nosso país. Bom, vamos ler essa notícia aqui do Jornal da Cidade Online, uma notícia excelente que fizeram a respeito disso. Fique em casa.
Economia a gente vê depois, lembram? Então, o depois chegou. Às vezes, juro, acho que temos cara de idiotas. As narrativas da oposição são tão imbecis, tão sem sentido, que não consigo ver outra explicação. Duvidam da nossa inteligência. O problema é que existem pessoas que realmente são convencidas por esse discurso. Isso é assustador, já que elas têm título de eleitor e nenhuma capacidade cognitiva. Só fazendo aqui um parênteses nessa parte, isso tem explicação também, como eu já falei em outros vídeos aqui. Infelizmente, nós temos uma boa parte da população do nosso país que não tem acesso à internet, não tem acesso a essas mídias sociais como fonte de informação. Infelizmente, são pessoas humildes, às vezes não por questões financeiras, mas muitas das vezes por questões realmente de, geralmente, pessoas mais de idade, que não sabem mexer em redes sociais, e que a única fonte de informação destas pessoas é através da imprensa, através dessa mídia aberta, como por exemplo essa rede esgoto, essa rede bobo de televisão que realmente faz as pessoas de bobo e que são revoltadas com o presidente Bolsonaro justamente por ele ter cortado a mamata e também por ele ser um presidente de direita. A maioria, uma boa parte desses jornalistas são jornalistas esquerdistas, eles querem ver esse Lula na presidência. Eu não entendo por que eles não vão fazer matérias lá na Venezuela, então. Vão morar para lá para ver o que é bom. As coisas estão claras, óbvio que estão. Seria estranho se não estivessem. A inflação atual não assola somente o Brasil. É um fenômeno mundial e que já era esperado. Fique em casa, economia a gente vê depois. Lembra? Então, o depois chegou. Os Estados Unidos vivem a maior inflação registrada em 13 anos. Olha só o que eu disse no começo do vídeo para vocês, pessoal. Eu nem tinha lido essa matéria inteira ainda, estamos lendo juntos aqui. No Reino Unido é a maior dos últimos 5 anos e meio. É natural, os pacotes econômicos de fomento ao mercado, que transferiam quantias imensas de dinheiro na pandemia, embora necessários, são essencialmente inflacionários, regras básicas da economia. O mesmo aconteceu no New Deal, acredito que seja assim que se pronuncie, após o crash da Bolsa de 1929, ou na pós-crise do petróleo dos anos 70. Quer julgar o governo, o mesmo que disse desde o começo que terra parada teria consequências graves? Então julgue pelos números de crescimento. A previsão para 2021, em plena recuperação de uma crise mundial, é de 4,7%, um número que, nos governos anteriores, não estávamos atingindo nem nas épocas de bonança. Vale lembrar que os que criticam são os mesmos que fizeram campanha pelo fecha tudo, e que, quando eram governo, deixaram o Brasil em retração econômica de menos 3,3% e inflação de 6,29%, maior do que a máxima atual de 5,25%. Hipócritas. Para quem acha que está ruim, convido a fazer um pequeno exercício de imaginação e de pensar como estaríamos se o resultado de 2018 fosse diferente e nosso presidente, durante a pandemia, fosse o Haddad. É só olhar para a Argentina, governada por um presidente simpático ao PT. Deus nos livre. Bom, pessoal, então com essa notícia que nós acabamos de ler aqui, cai por terra todas essas narrativas de esquerda, da economia, dessa oposição que agora achou um novo motivo para atacar o presidente Bolsonaro. Eles sempre irão achar. Antes ele era machista, ele era homofóbico, taxista, sexista, sei lá mais o que ista. Aí depois ele virou o genocida, por justamente defender que a economia não poderia parar, que os comércios não poderiam fechar, que as pessoas não poderiam deixar de trabalhar. E agora ele é atacado pela inflação alta, pela nossa crise que estamos passando, por essa crise mundial que estamos passando. Atacado por algo que ele mesmo havia nos alertado
anteriormente sobre isso. Bom, então para você que chegou até aqui, eu peço por favor que compartilhem essa mensagem, ajude a divulgar esse vídeo. Vamos mostrar para essas pessoas que não tiveram acesso a essa informação a verdade. Então vamos compartilhar a verdade. E por favor também deixe o seu like aqui nesse vídeo, ajude o nosso trabalho aqui deixando o like, isso já ajuda muito. E também considere se inscrever aqui no nosso canal, ao lado tem um botão de ativar o sininho, você pode ativar esse sininho para receber as notificações de quando nós postarmos um vídeo novo por aqui. Lembrando que nós postamos vídeos todos os dias aqui para vocês no canal. Bom, agora eu vou ficando por aqui. Meu nome é Lucas Basso, te vejo no próximo vídeo. Um abraço a todos e fiquem com Deus.